Bom, pessoal, vou deixar em modo de apresentação aqui rapidamente, só para vocês verem. Essa foi a questão que foi feita hoje pela manhã, tá? Tem todo o passo a passo aqui do como é que a gente isolou a equação e fez o cálculo iterativo propriamente dito. O diagrama de Moody que a gente utilizou com as marcações dos pontos. E aqui vai ser a questão que a gente vai fazer agora na nossa aula, que diz o seguinte: um reservatório apresenta uma reserva de água com 28 metros de altura em relação ao solo. A água é retirada deste reservatório e despejada a 10 metros de altura em relação ao nível do solo. Então, vai sair de um reservatório que está a uma altura de 28 metros e vai para um lugar que está a 10 metros de altura. Então, daí a gente já sabe que vai ter um desnível, né? Vai ter uma diferença de altura entre a transferência dessa água. A água é retirada o que a gente falou. Então, para isso é usada uma tubulação de ferro fundido com o diâmetro de 14 centímetros e comprimento total de 110 metros. As pedras localizadas nesta tubulação consistem de dois cotovelos, joelhos ou curvas de 90 graus. Para isso a gente vai utilizar essa tabela aqui, a tabela do livro do Fox, tá? Que a gente vai pegar algumas informações padrões. Essas informações, pessoal, elas podem variar de livro para livro, tá? De referência para referência. Então, se der alguma coisa diferente do resultado esperado, é por conta da referência que a gente está utilizando. E uma válvula de globo, e o que está sendo pedido, calcular a vazão que pode ser fornecida, né, por esse sistema nessa configuração. O que é que vai acontecer? Eu acabei esquecendo de colocar só uma tabela aqui, que é a tabela do material, para a gente pegar a rugosidade relativa. Bom, já peguei aqui a última tabela que a gente ia precisar, que é aquela tabela que está lá no slide que eu apresentei para vocês no início desse assunto, né? Que tem aqui a rugosidade equivalente para diversos tipos de materiais, aqui em específico do livro do Munson. Então, que é o que a gente ia precisar, né? Já que aqui é ferro fundido, então a gente precisa dessa informação de 0,26 e dessa aqui para a gente retirar os comprimentos equivalentes, né, dos acessórios que a gente que a gente tem nesse problema. Eu não vou fazer a figura desse problema, pessoal, para a gente não gastar tanto tempo fazendo essa exemplificação, tá? Eu acho que dá para visualizar com as informações que a gente tem. Basicamente, a água está saindo de um lugar que está a 28 metros de altura, está indo para outro com 10 metros, e aí, nesse meio do caminho, tem uma extensão de 110 metros, né? Para que faça esse transporte, existe aí dois cotovelos, né? De 90 graus. Se a gente imaginar, é como se tivesse um cotovelo saindo do reservatório maior, de 90 graus, a tubulação vem vertical, e o outro de 90 graus é para jogar dentro desse outro dentro desse outro lugar, que aí a gente pode imaginar outro reservatório, né, para que tenha a água chegue lá. E aí no finalzinho pode ter uma válvula globo para controlar a vazão e o escoamento desse sistema. Então, basicamente essa é a nossa situação, né? O que é que a gente vai ter que fazer aqui, já que a gente quer calcular a vazão? Quando a gente fala em calcular a vazão, a primeira coisa que a gente pensa é já na conservação da massa, né? Que a gente se acostumou a utilizar lá na segunda unidade. Só que na conservação da massa, quando a gente fez isso, a gente conhecia a velocidade, né? Conhecia minimamente a velocidade do nosso sistema. Nesse caso, a gente não conhece a velocidade, a gente só conhece o diâmetro. Então, a gente não pode utilizar aquela fórmula, né? Que a gente aprendeu na segunda unidade, de que a vazão é a velocidade
vezes a área. Só que, vou até pegar aqui, isso porque a gente vai acabar utilizando essas equações aqui. E aí a gente tem outras alternativas, né? Porque a gente tem, lembra da equação de Bernoulli, que correlaciona velocidade, perda de carga e de outras coisas. E aí a equação da energia se torna uma alternativa, né? Porque lembrando que semelhante à equação de Bernoulli, que a gente utilizava também às vezes para determinar a velocidade, a gente pode utilizar a equação de energia para este fim, desde que a gente saiba que a gente trabalhe da forma correta. Uma correção que eu vou fazer, então, isso aqui a gente viu na primeira unidade, né, que é vazão, a velocidade. Opa, vazão é velocidade vezes a área, onde a área, aqui a gente está trabalhando com a área circular, né, então, escrever efetivamente aqui o cálculo da, da área, para que a gente vai substituir vai precisar substituir essa equação aqui de toda forma. Vai ficar π t ao quadrado sobre 4. E como a gente, nas fórmulas que a gente tem, né, de perda de carga e das formas gerais, a gente não correlaciona vazão efetiva, propriamente dito, a gente trabalha com velocidade. Então, o que, é que a gente vai precisar fazer é substituir todos os termos de velocidade por vazão, já que é o que a gente quer encontrar. Porque se a gente deixa a velocidade no problema, a gente só tem um passo a mais para fazer do cálculo iterativo. Então, é melhor fazer a gente substituir os termos de velocidade para já achar diretamente a vazão do que ter que fazer esse passo duas vezes, tá? Então, aqui é só o título de simplificação desse nosso problema. A gente já fez essa equação aqui anteriormente, né? Para o caso de que a gente fazia o cálculo do diâmetro, que fica basicamente 4Q sobre I vezes D ao quadrado. Aqui a equação que a gente vai utilizar para substituir os termos de velocidade por vazão, que é o nosso interesse, né? Calcular a vazão. Notem que aqui a resposta está em litros por segundo. É uma conversão que a gente pode fazer no finalzinho do problema. Porque quando a gente calcula a vazão efetivamente, a gente vai calcular uma vazão, né, que é dada em metro cúbico por segundo. É necessário fazer essa conversão. Então vamos pegar aqui a equação da energia, que a gente vai precisar. E analisando, pessoal, a equação da energia, então a equação da forma genérica envolvendo bombas, né? Nesse caso a gente não tem bomba no problema, então a gente não pode até apagar aqui, já que não vai ter bomba. Lembrando que esse escoamento, ele vai ocorrer porque a água está saindo de um local a 28 metros de altura e está indo para outro de 10 metros, então está saindo de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. A bomba não é necessária nesse caso. A ação da gravidade vai, vai provocar esse escoamento como um todo. E a gente vai ficar basicamente com esses dois pontos aqui. Quando a gente vai trabalhar com a questão da energia, a gente volta para aquele caso, né, dos dois pontos de análise do nosso problema. E que pontos seriam esses? Como aqui a gente está trabalhando com o reservatório, né, é interessante, a gente já viu isso, a gente trabalhar com o ponto da superfície do reservatório, né, já que esse ponto de superfície, a gente já viu que a velocidade lá é uma velocidade que a gente pode desprezar, né, porque a velocidade é quase que parada. Então esse termo aqui, ele é anulado. Aí na saída do nosso problema, a gente tem o seguinte, ó, a água é retirada deste reservatório e despejada a 10 metros de altura em relação ao nível do solo. Não está dizendo exatamente onde está despejando essa água, né? Então, aqui a gente vai considerar, pessoal, que está sendo despejado em um outro reservatório, tá? E aí a gente considera os níveis, né, de 28 e 10 metros. Então, no nosso segundo ponto, a gente também não vai ter aqui velocidade nesse nosso caso. O que a gente vai ter, efetivamente, assim como as velocidades, né, as pressões, é tudo pressão atmosférica, as pressões são iguais, que vai ser anulado também. Então, tudo isso aqui é anulado. E o que a gente vai ter? A diferença de altura, né? A gente está saindo do lugar de
A gente está saindo de um ponto de 28 metros e indo para outro ponto de 10 metros, então a gente não pode anular esses pontos aqui. E a gente vai ter efetivamente aqui a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. A gente não pode desprezar nesse caso as localizadas, porque está sendo fornecido aqui para a gente que existe dois cotovelos, né, e uma válvula Globo. A gente não pode desprezar nesse caso aqui. Então, resolvendo essa equação, como é que fica? Vai ficar G Z1 menos Z2, né? Pegando esse termo e colocando aqui do outro lado da nossa equação. Tudo isso fica igual a perda de carga. E a perda de carga, a equação para o cálculo da perda de carga, a gente já viu, né? Que pode ser calculada através desta equação aqui. Onde essa velocidade... Aqui está a velocidade interna, mas que era do problema passado. O diâmetro, só tem um diâmetro, a gente não vai ter nenhum outro, mais a perda de carga localizada. No caso aqui da perda de carga localizada, a gente vai utilizar a equação que correlaciona o comprimento equivalente e não o, o K, né? Já que a tabela que a gente tem é uma tabela que envolve os comprimentos equivalentes e não o coeficiente de perda de carga propriamente dito. Mas, no final, é basicamente a mesma coisa, né? Só muda a variável do nosso problema. E aqui a gente vai ter um F aqui também. Aqui, mais uma vez, a velocidade do problema, né? Aqui, os nossos comprimentos equivalentes. Nosso LE sobre D, que a gente retira dessa tabela aqui. Notem que aqui eu coloquei um somatório, né? Porque, na verdade, a gente vai somar, né, o comprimento equivalente dos dois cotovelos e da válvula Globo, que a gente vai retirar aqui dessa tabela. E tudo isso, aí a gente tem essa igualdade. O que é que a gente vai precisar fazer? Como a gente já conversou, né, substituir os termos de velocidade por essa equação aqui, porque a gente está interessado em calcular a vazão, propriamente dita. Então, tudo isso aqui vai ficar igual. Isso aqui vai continuar a mesma coisa. E aqui, a velocidade. Aqui é a velocidade ao quadrado, né? Tudo isso fica ao quadrado também. Faltou dois aqui que eu vou colocar aqui embaixo. Da mesma forma. Vou colocar o 2 aqui. Então, essa equação fica dessa forma. E aqui, pessoal, a gente nota que a gente tem alguns termos comuns, né? A gente vai ter a vazão, né? Que é um termo comum, que é o que a gente está interessado em calcular, efetivamente. E a gente, não sei porquê, mas perdeu a formatação aqui. A gente vai ter o fator de atrito, que também é comum a esses dois termos dessa equação. De início, a gente vai isolar aqui o termo da vazão, que é um termo de interesse para a gente. Vou apagar isso aqui para não ficar poluído. Aqui a gente vai ficar com 16, né? Que é o quadrado. Que é o quadrado sobre aqui vai ficar π ao quadrado, né? Lembrando desse π ao quadrado. E diâmetro vai ficar um diâmetro a quarto. Nesse outro caso aqui vai ficar semelhante, né? Na verdade vai ficar a mesma coisa. Nosso termo aqui exatamente assim. E aí agora sim,
simplificando essa equação, a gente vai ficar com Q ao quadrado, que é um termo comum, né, a toda a equação, a todos os termos, vezes o fator de atrito, é comum a esse termo da equação e a esse aqui também, e isso tudo aqui vezes 8, né, já que 16 dividido por 2 vai dar 8, a gente já está isolando isso daí. Vai sobrar o seguinte, a gente até poderia isolar aqui o π, tá, pessoal? O π e o d a quarta, vamos fazer isso? Não? Vai ficar π d a quarta, e tudo isso. Aí aqui a gente vai ter, ó, a gente isolou aqui a vazão, o π d a quarta e o F, né, o fator de atrito. Aí sobra o comprimento sobre o diâmetro desse primeiro termo, mais o nosso somatório aqui do comprimento equivalente. Concordam? Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Do que a gente está fazendo? Então, beleza. Isolando aqui a vazão, que é o que a gente quer, efetivamente, a gente vai obter a seguinte equação. A raiz quadrada, né? Já que aqui está o quadrado, de G vezes E1 menos E2. Tudo isso aí vai ser multiplicado por π d a quarta. E vai ser dividido, né, por 8 vezes F vezes tudo isso daqui. Então, o que é que a gente tem de semelhança nessa equação com aquela equação lá do nosso diâmetro, pessoal? O semelhante é que a nossa variável, né, o que é que a gente vai chutar e recalcular e encontrar toda hora, vai ser o fator de atrito. Lembrando que o fator de atrito é uma variável que vai depender do número de Reynolds e da rugosidade relativa. A rugosidade relativa a gente sabe que é referente ao ferro fundido e esse diâmetro da tubulação que a gente já conhece. Só que o número de Reynolds, como a gente bem sabe, ele depende da velocidade, né? Ele depende nesse caso aqui vai depender da vazão do escoamento. E a gente não tem como calcular, já que a gente não conhece nenhuma dessas informações. Então a gente entra naquele cálculo, né, naquele processo de iteração, de ter que chutar as informações aqui. De manhã, como é que eu fiz? Eu chutei, a equação ficou um pouquinho diferente da manhã, tá? Para quem for comparar. De manhã a gente fez chutando a velocidade, né? Me falaram lá um valor aleatório de velocidade e a gente chegou na iteração, na convergência, de forma bem rápida. Com vocês hoje, agora à noite, eu vou fazer chutando o fator de atrito. Então vai ser semelhante ao que a gente faz com o cálculo do diâmetro, para vocês verem a diferença, tá certo? E da mesma forma, a gente vai resolver aqui, né, a equação e deixar basicamente só o fator de atrito para a gente alterar, para não ter que fazer tudo isso várias vezes. Então, substituindo aqui nossos termos, a gente sai de 28 metros para 10. Gravidade, vamos considerar 10. E é π, né? E o diâmetro é de, cadê? 14 centímetros. Aqui, 0,14. 8 é 8. Comprimento é um comprimento de 110 metros. Importante a gente verificar a unidade, tá, pessoal? Nosso problema, 0,14. E aqui entra o nosso somatório, né? Da perda de carga localizada. Esse somatório vai ser o quê? A gente tem dois joelhos, né? Dois cotovelos ou curvas de 90 graus. A gente olha aqui para essa tabela, que a gente tem alguns acessórios, e verifica que o comprimento equivalente do cotovelo padrão de 90 graus é de 30, tá? Então, aqui a gente vai substituir por 2 vezes 30, já que a gente tem 2. Mais o outro acessório que a gente tem
é a válvula de globo, que está aqui em cima. E aqui vale 340, esse comprimento equivalente. A gente vem aqui e soma 340, tá certo? Feito isso, a gente vai resolver, né? Para ter aquela equação semelhante com apenas o fator de atrito como a variável do nosso problema aqui, para a gente ficar variando. Um pouco redundante, né? Para a gente ficar mudando. E a gente vai ter a nossa solução do problema propriamente dito. Resolvendo aí essas contas, a gente obtém, se vocês puderem me ajudar também, eu agradeço com essa conta, mas até a primeira parte vai ficar 0,0853 dividido pelo fator de atrito, fazendo por partes aqui, tá, pessoal? E fica 0,00848 vezes a raiz e 1 sobre F. Tudo certo até aí, pessoal? Chegaram na mesma equação? As mesmas respostas numéricas, desculpa. No meu deu a mesma coisa, professor. Tá. Então, vamos dar. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Obrigado, tá? Nada. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Disso que a gente tá fazendo? Acho que não, professor. Tá bem tranquilo. Então, beleza. Então, aqui, pessoal, entra já, né, a iteração que a gente vai fazer. O que é que a gente vai precisar ainda antes de fazer toda a iteração, né? É deixar a equação de Reynolds, né, semelhante, né, de forma que a gente possa trabalhar com ela de forma tranquila, né? Já que a gente vai ter aqui, ó, o Reynolds para substituir também na nossa substituindo o termo de velocidade pelo termo de vazão. Então, fazendo isso rapidamente aqui está a equação de Reynolds, né? ρVd sobre μ, substituindo o termo de velocidade também pelo termo de vazão, a gente vai fica aqui com basicamente 4 vezes Q. Eu estou fazendo direto aqui, tá, pessoal? Para a gente ganhar um pouco de tempo, que a gente já fez isso em aulas anteriores. Sobre I, Mi, D. Então aqui fica a nossa equação de Reynolds, substituindo o termo de velocidade por vazão. Ok? Lembrando que a gente está substituindo esta equação aqui, ó.
4Q sobre πd ao quadrado. E da mesma forma que a gente fez aqui para a equação da vazão, que a gente isolou, a gente vai substituir aqui os valores e deixar apenas a vazão como a nossa variável, né? Que a gente vai estar recalculando toda hora nesse nosso problema. Então, 4 vezes 1000 vezes Q. Tudo isso aqui dividido por π. Viscosidade da água vezes o diâmetro, que é de 0,14. Tudo isso vezes Q. Ao quadrado, professor, o diâmetro? Não, aqui não fica ao quadrado, porque aqui não tem o diâmetro em cima. Ah, Aí tá. aqui, quando substitui, o quadrado some com esse daqui. Por isso só ficou aqui embaixo o diâmetro. Tá bom? Certo. Aí, resolvendo essa conta, a gente vai obter 9.094, 9.000 não. 9 milhões. Ficou 9 milhões aqui. Você vai feita a conta correta. 568,18. Tudo isso aqui vezes aqui. Deu isso aí, pessoal? Deu sim, professor. Então, beleza. A outra coisa que a gente vai ter, né, é a rugosidade relativa, que nesse caso aqui, no nosso problema, vai ser uma rugosidade relativa constante, já que a gente já conhece o diâmetro. Aí a gente precisa da rugosidade relativa do ferro fundido, que a gente vai tirar aqui da tabela, 0,26 milímetros. Então, 0,26 milímetros. Dividido pelo diâmetro, que é 14 centímetros, de aproximadamente 140 milímetros. Lembrando de deixar na mesma unidade, para a gente não ter nenhum problema de dimensão, né? Já que a variável epsilon sobre d, a rugosidade equivalente, é uma variável adimensional. E aí a gente vai obter aproximadamente 0,0018, tá? Nesse caso, pessoal, a gente pode aproximar para 0,002 ou deixar assim, tá? E ver no diagrama como é que a gente vai fazer essa substituição. Vou pegar aqui mais uma vez o nosso diagrama de Moody, ok? A gente vai trabalhar. Deixa ela aqui no canto. E a gente entra, né, no processo de iteração propriamente dito. Que a gente vai ter que fazer. Lembrando, deixa eu montar outro slide aqui para a gente fazer essas iterações. No nosso caso, a gente vai fazer chutando aqui inicialmente o fator de atrito, tá, pessoal? Para ficar semelhante ao que a gente fez lá com a velocidade. Eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente calcular isso daqui. Quanto é que deu, pessoal? Aí me digam aí um fator de atrito para a gente utilizar. Qualquer um que vier na cabeça de vocês. 0,02. 0,02, né? Então, com esse fator de atrito, 0,02, a gente vai calcular a vazão, né? E a gente vai chamar isso aqui de vazão 1, já que é a nossa primeira iteração. Eu gosto de colocar esse índice, pessoal, aqui, que é para a gente se orientar do que é que a gente está substituindo no problema, tá? Então, isso fica essa dica aí para vocês também. 8 vezes a raiz . Deixa eu substituir aqui direto para não ficar com...
Aqui, metro cúbico por segundo. Foi isso que vocês obtiveram, pessoal? Podem conferir aí, por favor. Deu isso mesmo, professor. Então, com essa vazão, a gente vai calcular o número de Reynolds. Também Reynolds 1, para a gente não se perder. Vezes 0,0599. Quanto é que dá o Reynolds aqui? E aqui a gente vai obter um valor de aproximadamente 5,44 vezes 10 à quinta, se vocês puderem conferir. Eu fiz rapidamente aqui no celular, deu isso. Bateu aí, pessoal, o Reynolds? Bateu, professor. A outra coisa que a gente precisa agora, né, é determinar efetivamente um novo fator de atrito aqui através do diagrama de Moody. Aqui já é o nosso segundo fator de atrito, né? Então, por isso, fator de atrito 2. Aí lá no diagrama de Moody, a gente vai utilizar um Reynolds de 5,4 e a rugosidade relativa constante de 0,018. Mais uma vez, eu vou pedir o auxílio de vocês para a gente marcar aqui esses dois pontos. Rugosidade relativa, pessoal, constante, né? 0,0018. Quando a gente olha aqui nossas curvas, a gente não tem isso, né? A gente tem uma curva aqui que é de 0,001 e uma curva de 0,002. Recomendado a se fazer é a gente utilizar a curva mais próxima, né? Então a gente acaba resolvendo aqui, ó, com a curva de 0,002. É uma aproximação que a gente está fazendo, tá, pessoal? A gente precisa ter noção disso daqui. Vocês sabem fazer interpolação de pontos, pessoal? Só para ter ideia. Já viram isso em alguma disciplina? Eu já vi. Acho que me recordo. Já? Tá. Uma alternativa para a gente ter um valor mais preciso, pessoal, seria fazer a interpolação de pontos, tá? Como eu já comentei com vocês. A gente iria encontrar aqui o coeficiente o fator de atrito para 0,02, o fator de atrito para 0,001 e iria criar uma tabelinha, né? Bem relativamente simples isso. Aí acaba encontrando o fator de atrito correspondente a 0,0018. Mas para a gente não, a princípio aqui disso que a gente está fazendo, né, e o que vocês vão fazer na prova, eu acho que não precisa, até porque na teoria eu acho que nem todos viram isso. Então pode fazer essa aproximação aqui, tá certo? Então aqui a gente vai precisar do Reynolds, né? 5,44 vezes 10 à quinta. Esse ponto, pessoal, ele está aqui. Aproximadamente, a gente arredondando aqui para 5. Ou até deixando aqui entre 5 e 6. Tá correto esse ponto? Não. Não, Tem que né? ser após o 10 à quinta. Tá aqui depois o 10 à quinta. Então a gente pode colocar mais ou menos aqui. Né? E aqui de novo, pessoal. A gente vai ter um erro associado aqui, porque, vejam, aqui está sendo o meu olho, né? Eu estou dizendo que aqui é 5,44. Na hora que vocês estiverem fazendo, vocês podem dizer que é aqui.
Só que a gente não tem resolução suficiente para ter uma precisão assim. Por isso que a gente pode aproximar para 5, aproximar para 6. Deixa aqui um pouquinho mais próximo do 6, tá? É a minha consideração do 5,44. Então vem com a reta, né, vertical até chegar à curva que a gente está interessado. E depois disso, a gente rebate esse ponto aqui na curva de fator de atrito. A impressão minha, essa curva tá torta. Tá torta. Aqui, pessoal, esse ponto aqui seria quanto? Esse fator de atrito. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem a escala. Aqui é 0,02, 0,021, 22, 23, 24, 25. Esse ponto aqui seria mais ou menos quanto? Tá entre 23 e 24, né? Ah, professor, 235. Ou simplesmente 0,024. Fica, de novo, depende muito de onde a gente marca aqui o Reynolds, né? Se a gente tivesse utilizado 5, aproximado para 5, isso aqui ia subir um pouco mais, e a gente ia ficar aqui um pouco mais próximo do 0,024. Então a gente pode fazer essa aproximação, tá? De 0,024 para esse primeiro fator de atrito que a gente utilizou. Vou pegar aqui essa colinha. Então, esse é o nosso primeiro fator de atrito, né, aqui do diagrama de Moody. Com isso, a gente volta lá no nosso processo de iteração, né, marca aqui 0,024, que foi o que a gente encontrou. Substituindo agora nosso segundo fator de atrito. Vai ter uma nova vazão. E aqui, pessoal, fazendo essa conta, deu 0,0547. Ou 0,055, tá? Arredondando essa casa decimal. O Reynolds, por sua vez, aqui, vai ser vazão 2, que é a segunda vazão que a gente está calculando. Vai dar aproximadamente 5 vezes 10 à quinta, se vocês puderem conferir. Isso que já foi calculado. O epsilon sobre D é o mesmo, não vai mudar. E a gente vai ter um novo fator de atrito. Atrito 3, que a gente vai determinar logo depois. Conferiram esses valores aqui, pessoal? Dá isso mesmo, professor. Então, vamos para frente. Vou pegar aqui uma curva em verde, para a gente não se atrapalhar. Vou pegar aqui as informações do Reynolds que a gente encontrou. Nosso segundo ponto. Estou deixando aqui do lado, pessoal, só a título de para vocês poderem verificar depois esses pontos aqui, tá? O epsilon sobre D continua a mesma coisa, né? Essa curva aqui. Vou deixar isso aqui de preto, que é para não influenciar com isso. Então, o nosso ponto agora de Reynolds é 5 vezes 10 à quinta. Vai ser um ponto muito próximo, né, pessoal? Desse que a gente acabou de escolher. Fez anteriormente, ó. Dá mais ou menos aqui. Mais ou menos não, exatamente aqui, né? Que é 5. Na hora que a gente vem aqui para a curva, olha o que vai acontecer. Um pouco mais acima, né? Essa curva aqui.
quando a gente faz a interseção, ela basicamente vai sobrepor, né, a outra. Deixa eu subir aqui um pouco mais só para a gente não poder visualizar as duas depois. E aqui, pessoal, mais uma vez, ó, a gente vai chegar em aproximadamente 0,024. Concordam? Concordam, pessoal? Que a gente vai chegar no mesmo coeficiente de atrito? Sim. E, consequentemente, né, a nova vazão que a gente calcula com esse coeficiente de atrito aqui, a gente vai chamar aqui de vazão 3, ou até a própria vazão do escoamento, vai ser de aproximadamente 0,055 metro cúbico por segundo. Convertendo, né, isso aqui dá 55, ele multiplica por 1000 litros por segundo. E deu aqui exatamente, né, como previa o gabarito. E aí vocês podem me perguntar, professor, se a gente tivesse feito chutando a vazão, né, em vez do fator de atrito, porque a gente foi meio que certeiro aqui com o fator de atrito. Foi de 0,02 para 0,024. Se a gente tivesse chutado a vazão, o que é que iria acontecer? Eu recomendo a vocês fazerem essa questão, tá? Chutando a vazão. O processo vai ser o quê? Com a vazão calculada, chutada, vai calcular o Reynolds, e com esse Reynolds e a rugosada relativa, encontra o fator de atrito e depois faz tudo isso que a gente acabou de fazer. Sugiro vocês chutarem um valor de vazão diferente e bem distante de 55, né, para não tá meio que a gente não sabe a resposta na teoria. Então a sugestão é fazer isso com um valor diferente e ver o valor que vocês vão obter, né? Provavelmente vai dar um muito próximo de 55, não é para dar diferente. E aí vocês podem também questionar, professor, no questionário, quando a gente for fazer, se tiver 54 e 56, o que é que a gente vai fazer da vida? Acredito que vocês vão ter esse problema, tá, pessoal? Em relação a ter dois valores muito próximos, até porque a gente estava fazendo um processo iterativo, que aqui só deu próximo porque eu fiz um arredondamento aqui, né, do valor que a gente obteve. Se eu tivesse deixado com 3 casas, como está aqui, a gente não ia ter exatamente 55. Então, muito provavelmente foi arredondado o que está aqui, tá? Essa resposta. Então, marquem o que está mais próximo, realmente o que está mais próximo, se vocês tiverem atingido, obviamente, a convergência, né? Como foi o nosso caso aqui. E, mais uma vez, pessoal, essa convergência, vamos recapitular aquilo que eu comentei ontem, né? A gente atingiu a convergência relativamente rápido, não precisamos da terceira interação para fazer isso, mas é importante a gente checar esses cálculos para saber se está fazendo tudo, se fez tudo corretamente, né? Efetivamente calcular tudo de novo, uma forma da gente checar se fez todos os passos corretos. Eu confesso a vocês que quando a gente estava fazendo aqui agora, faz muito tempo que eu fiz essa questão, não lembrava desses valores, eu fiquei muito assustado quando eu vi esse valor aqui e esse outro aqui. Aí eu falei, caramba, eu acho que vai dar alguma coisa errada no final aqui quando a gente fizer. Mas acabou que não deu nada, né? Por isso que eu sempre peço para vocês calcularem, porque eu fico calculando aqui com uma calculadora de celular, não é uma calculadora científica, e eu vou me virando aos poucos com os cálculos que a gente vai fazendo. E aí, mas deu certo. Então, por isso é importante fazer essa checagem dos cálculos, tá, pessoal? Para saber se fez tudo da maneira correta. Nessa questão aqui, ó, que eu fiz pela manhã, que foi o cálculo da velocidade, o previsto era 28,3. A gente encontrou aproximadamente 27,96. Então, se a gente fosse arredondar, né, ia dar aqui 28. E 28 para 28,3 é muito próximo, né? Então, se eu fosse marcar, estivesse fazendo essa questão, eu marcaria 28,3. Se tivesse outra, aí eu iria perguntar ao professor, porque realmente é confuso, tá? Então, se isso acontecer com vocês, fez o cálculo iterativo, seja do diâmetro, da velocidade ou da vazão, e vocês estão em dúvida em duas respostas, leva isso para o professor Douglas, tá? Foi ele que fez os questionários.
para vocês discutirem isso, tá? Eu acredito que vocês não vão ter esse problema. Eu confesso a vocês que eu não vi lá as expectativas de resposta, né, as alternativas de nenhum desses problemas, mas eu acredito que não vai ter isso. Mas se tiver, entre em contato com ele para vocês não terem problema quanto a isso, ok? Resumidamente, ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão que a gente fez? Tirando esse, vocês viram, né, que o processo da gente chegar na equação ele é mais trabalhoso do que o do diâmetro, mas quando a gente chega, a parte de iteração é basicamente a mesma coisa, né? A gente vai chutar um valor, calcula outro, e recalcula e fica nesse ciclo até a gente chegar na convergência dos nossos valores. Então, ficou alguma dúvida? Professor, tá me ouvindo? Tô sim, Duarte. Essa convergência entre F1 e F2 é a única garantia que eu sei que não está errado? Na verdade, Duarte, a convergência é no valor da vazão, tá? E não do... O fator de atrito ele vai ser uma consequência, né? Já que a gente vai calcular a vazão através do fator de atrito. Sim. Mas preste atenção no valor da vazão. Por isso que eu sempre falo para ficar recalculando. Porque às vezes a gente... Não? Oi? Ambos não convergem, tanto a vazão quanto... Não, então, mas por que eu falei da vazão especificamente? Porque se você ficar atento só ao fator de atrito, você vai... na primeiro passo eu achei a mesma coisa do que eu chutei. Aí nem recalcula a vazão para ver se efetivamente vai dar a mesma coisa, entendeu? Sim. Por que eu falo para recalcular? Porque, como eu já falei, pode acontecer de, em vez de multiplicar, a gente dividir. Em vez de dividir, a gente multiplicar. Em vez de ser uma raiz quinta, a gente colocou raiz quadrada. Por isso a importância desse cálculo e checar efetivamente, nesse caso aqui, a vazão, o diâmetro ou a velocidade, tá? Mas vai convergir tudo, né? Vai convergir fator de atrito, vai convergir Reynolds e vai convergir a vazão, efetivamente, que é o que a gente está calculando, tá certo? Mas é importante checar todos esses cálculos com calma para não cometer nenhum erro, ok? Ok. E caso, que foi o que aconteceu ontem, né? A gente foi fazer a questão, se eu não me engano foi Fabiola, aí disse, professor, coloca o fator de atrito 0,02. Quando a gente fez isso, na primeira iteração a gente chegou, a gente atingiu a convergência, né? Mas frisei mais uma vez, né? Que a gente precisa recalcular. Não ia fazer isso na nossa aula porque a gente já tinha checado, eu tinha feito, vocês fizeram os cálculos também, e a gente já tinha checado isso. Mas se vocês estiverem resolvendo algum problema, seja de exercício, se vocês estiverem estudando, ou fazendo questão de questionário, ou até da prova, é importante essa checagem. Tá certo? Certo. Jonas, a priori, Jonas, utiliza o que vocês têm disponível no CIGA, tá? Tanto nesses slides que a gente coloca, como do material texto que está lá, que foi redigido pela professora Camila. Então, vocês podem acabar utilizando essa tabela. Caso vocês não tenham um livro, tá? Se vocês tiverem um livro, né? Eu não sei como é que ficou a biblioteca nesse período de pandemia, se podia ir lá buscar, se não podia. Eu amei, fiquei com fox aqui esse tempo todinho. Pode pegar, né, Fabíola? Não, professor, eu já estava com ele quando fechou tudo. Tá. Eles estão só renovando o prazo e eu estou adorando. Estou com ele com o Física 3. Tá certo. Então, quem, nesse caso, já estava com o livro, utiliza as tabelas que vocês têm disponíveis no livro. Como eu já falei, esses valores de alguns livros, como o Fox, ele vai dar aqui uma tabela de comprimento equivalente, né? Na primeira questão que eu fiz de perda de carga localizada, que foi utilizando as tabelas do livro do White, eu não sei se algum de vocês pegou esse livro, tá lá na biblioteca de Química, as tabelas são de coeficiente de perda de carga. Então, os valores, obviamente, são diferentes, né? Porque são variáveis diferentes. Mas, no fundo, a resposta vai dar um valor muito próximo. Então, se no Fox tem um valor, aí quem tem um Munson pegou outro, vai ter outros valores lá de comprimento equivalente. De livro para livro, isso vai variar. O importante é saber que você está utilizando uma referência, tá? Seja ela qual for, mas se a referência está dizendo que é X valor, ok, vai dar um pouco diferente se a gente está fazendo a questão do Fox e utilizou valores do White. É normal que dê diferença, né? Porque normalmente nessas questões são utilizadas o mesmo padrão. Então, se a gente muda, a alternativa pode sair
pode ser que dê uma diferença, mas não é para ser uma diferença tão significativa, já que a gente está tratando do mesmo problema, ok? Professor, tem mais uma pergunta. Oi, pode falar. Visto esses problemas que envolvem, né, iterações, existe disciplina, ou até mesmo na atuação profissional, a necessidade de usar algum software para fazer essas iterações, ou não há necessidade, visto que a gente só viu primeira e segunda iteração, existe a possibilidade Aham. de precisar? Assim, Lindoati, a interação em si, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de cálculo, né, de chutar alguma coisa e ver se convergia, e às vezes divergia, foi em computação numérica. Cálculo numérico, não sei como é que tá hoje aí na SCT, não sei se você já pagou, mas o primeiro contato que eu tive foi com computação numérica, né? Que a gente tinha algumas equações que tinha mais de uma incógnita e conseguia resolver através do cálculo iterativo. Existem sim, se eu não me engano, tem até a calculadora, não sei se vocês têm, a calculadora 50G, que é aquela calculadora gráfica da HP, se eu não me engano, ela tem esse cálculo que ela faz tudo isso automaticamente. Eu não me lembro agora de cabeça se realmente faz, mas se eu não me engano, faz. Eu não usava, eu tinha calculadora, tenho ainda, na verdade, mas infelizmente queimou. Mas eu não usava essa função, não sabia usar. E assim, eu não vejo, se eu fosse fazer isso na prática, por exemplo, interpolação, que eu comentei aqui com vocês. No meu estágio, quando eu fiz o estágio de engenharia, eu estagiei numa empresa de engenharia ambiental e eu criei algumas tabelas, né, de dimensionamento de equipamentos, de seleção de equipamentos, que envolvia seleção, né, de pontos, de tabela, de gráficos e tal. E só que aí, nem tudo que a gente calculava, que a gente tinha disponível, né, e precisava fazer, ia estar lá na tabela do livro certinho como a gente espera. E aí eu acabava tendo que fazer interpolação. Só que em vez de estar fazendo no papel toda hora, eu mesmo criei uma tabela automatizada para fazer esse cálculo sozinho, automático. O cálculo da iteração, por exemplo, desse cálculo iterativo que a gente faz, eu já fiz uma tabela também no Excel para fazer isso automático, para não ter que ficar fazendo toda hora. Quando eu fiz as provas no período presencial, para eu não ter que ficar refazendo todas as questões toda hora, eu implementei a questão no Excel e ficava variando, fazendo isso automaticamente através das equações do coeficiente de atrito. Especificamente a equação do Colebrook, né? Eu implementei tudo e fiz isso automático. Agora, se existe um software bem específico para isso, eu confesso a você que eu não sei de cabeça, tá? Em situações práticas, de maneira geral, eu acho que depende muito do caso e do que é que tu tá fazendo, tá? No caso de, por exemplo, de projeto que acaba fazendo, normalmente a gente segue as normas do projeto que vai ser feito, seja ele hidrossanitário ou elétrico, não sei se vocês já viram um projeto elétrico em eletricidade aplicada, ou algum outro projeto associado à engenharia que vocês vão escolher, mas a gente segue as normas para não ter nenhum problema. E as normas, elas norteiam a gente muito, muito bem para fazer esse tipo de coisa. Né? Se vai ter o cálculo iterativo, eu confesso a vocês que eu nunca me deparei com isso em uma coisa muito bem específica. Mas se eu fosse precisar, dependendo do que fosse, dá para implementar isso facilmente através do Excel. Eu vou procurar minha tabela, se eu não achar, eu faço outra e mostro para vocês mais ou menos como é que eu fiz e como é que eu chego nessas respostas, tá bom? Ok, valeu. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, então, hoje a gente fica por aqui. Amanhã a gente já vai conversar. A gente fecha o nosso último assunto, tá, pessoal? Que vai ser escoamento externo. Amanhã é quarta, né? Aí na quinta, a parte do escoamento externo, pessoal, não é um assunto tão. Eu espero, né, que não fique tão complicado. É relativamente simples, porque a gente vai fazer uma breve introdução de arraste e sustentação. E aí a gente finaliza tudo isso amanhã, já dá para fazer exercício. Na quinta-feira, a gente recapitula análise dimensional e semelhança, faz mais um exercício, né? Já que a gente só fez um.
A gente faz mais um exercício de análise dimensional de semelhança. E na sexta-feira eu fico com vocês um pouco mais de tempo para tirar todas as dúvidas e vocês irem preparados para a prova no sábado, tá bom? Então, beleza, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite e até amanhã.